E aí, galerinha, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou com muitas saudades, mas de alguma maneira eu estou aqui tentando contribuir para que saiamos dessa situação logo. Enquanto isso não acontece, vamos lá para umas videoaulas a fim de que possamos crescer e contribuir um pouquinho mais para esse contexto atual, tá? Galera, no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu quero relembrar com vocês algumas regrinhas de acentuação. Essa matéria já é vista lá há muito tempo, quando ainda somos bem pequenos, tá? Mas mesmo assim, muitos de nós, da sociedade, apresentamos dificuldades no momento de acentuar uma palavra adequadamente. Então, no primeiro momento, galera, a gente tem que lembrar do seguinte, que a palavra, ela será, a palavra, a partir do momento que ela tiver mais de uma sílaba, ela será classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E como acontece essa classificação, professor? Essa classificação acontece de acordo com a posição de sua sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então vamos lá, lembrando comigo, se a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, for a última, esta palavra, este vocábulo, será classificado como vocábulo oxítono. Se for o penúltimo, a penúltima sílaba, será um vocábulo paroxítono. E se for um antepenúltimo, será um vocábulo proparoxítono. Tá? Por exemplo, comer, assim como os verbos em geral, é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Você não fala comer, você fala comer. Então, comer é um vocábulo oxítono. Assim como janela, em que a sílaba tônica está aqui, como a penúltima, será uma palavrinha paroxítona. E como a palavra médico, será proparoxítona, porque a sílaba mais forte é a antepenúltima. A partir do momento que você tem esse conhecimento, nós podemos seguir viagem para as regrinhas atuais. Por quê? A partir do momento as próximas regras, elas serão divididas em regras das palavras oxítonas, regras das palavras paroxítonas e regra das palavras proparoxítonas. Beleza? A gente começa primeiro falando das palavras que têm só uma sílaba. Os monossílabos, as palavras monossílabas. Eu vou ter que cortar essa parte depois. Quer começar de novo? Não vou começar de novo. Vou dar um jeito de cortar. Tá no meu celular, né? Tá, eu tenho um editor, ainda bem que tá no meu celular. Pessoal, os monossílabos tônicos. Vamos começar com essa partezinha. Todo monossílabo tônico terminado em A, E e O será acentuado, como acontece com a palavra ma, ou a palavra fé, ou ainda as palavras vó ou até vô. Para lembrar que eu me refiro apenas a essas três letrinhas, A, E e O, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem fácil. Se eu puser pá, o pé e o pó, eu vou lembrar que essas três palavrinhas, a pá, o pé e o pó, são palavras monossílabas e as três são acentuadas. Diga para vocês lembrarem dessa regrinha, ok? Uma regra seguinte é a regra das palavras oxítonas. Toda palavra oxítona terminada em A, E e O, assim como as palavras monossílabas, elas também serão acentuadas. Como acontece, por exemplo, com a palavra guaraná, jacaré, paletó. Nós podemos observar que isso acontece até em palavras que nós usamos mais cotidianamente, como por exemplo está, é um verbo, está, ou café, ou ainda o meu xodó, ou ainda você vai para o xilindró, também dá certo. E palavras terminadas com ens, como parabéns, ou então eu vi alguém. E essa palavra então vai ter acento. Muita gente aí faz uma confusão e diz que o substantivo próprio, Rubens, essa palavra, esse nome, tem que ser acentuado. Primeiro, galera, a gente tem que pensar, Rubens, será que é uma oxítona ou uma paroxítona? Você fala Rubens ou você fala Rubens?
É uma paroxítona. E mesmo assim, substantivo próprio, galera, tem total liberdade para ser escrito como quiser. Então, se o carinha lá na hora de registrar o filho quiser colocar um acento, ele vai ter esse direito. Tá? Um direito dele. Fazer o que? Ele manda. Beleza? Continuando. Para as palavras paroxítonas, as regras mudam bastante. Porque as duas únicas vogais que não estavam presentes aqui, ou seja, I e U, agora entram. E as vogais A, E e O estão descartadas nas regrinhas das paroxítonas. Então, se a palavra for paroxítona e terminar com I, ela será acentuada, como acontece com o biquíni, ou então com o táxi. Se ela terminar com U ou com US, a mesma coisa, vírus. Tá? Se terminar com um ou com uns, também álbum ou álbuns. Se terminar com L, N, R, X, qualquer uma dessas consoantes vai acabar sendo acentuada também, como acontece, por exemplo, com ágil, hífen, né? Por exemplo, ou ainda tórax. Nessa regrinha não está aqui, mas se terminar com PS também entra. Bíceps vai ser acentuado, tá? Nessas regrinhas das consoantes. Professor, tem que memorizar? Pois é, por isso eu acho que muito mais fácil do que gravar esse mundaréu de regras de acentuação, seria mais fácil ter o hábito frequente da leitura, que aí o nosso cérebro, de alguma maneira, ele vai captar, tá? Essas regras que são sempre uniformes, beleza? Uma regra que é bastante comum e as pessoas não se tocam é a questão do ditongo crescente. Se for uma paroxítona e terminar com ditongo crescente, vai ter que receber acento. É o que acontece, por exemplo, com a história, né? Então, se eu pegar aqui, isso, dó, liá, o que você vai observar? Aqui nós temos uma semivogal e aqui nós temos uma vogal. Esse conteúdo já foi trabalhado anteriormente. Semivogal, vogal. O que nós temos aqui? Um ditongo crescente. A mesma coisa com a palavra água. Água. Por que a água recebe acento? Pela mesma questão. Semivogal, vogal, terminou de ditongo, na mesma sílaba. Vai ter que receber acento. Tá? Mas se até agora você está achando tudo assim, nossa, cheio de regrinha, não se preocupe, que no campo das proparoxítonas a situação fica muito mais fácil, porque a regra é única. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá? Então temos aqui alguns exemplos. Óculos, péssima, pêssego. Tá? Toda a proparoxítona vai ser acentuada. Lembro agora até de Alvarenga e Ranchinho, que foi fizeram uma música chamada Drama de Angélica. E a sonoridade dessa música, ela se deu justamente por toda a palavra ser proparoxítona, a última palavra de cada verso. Então, vou só recitar um pedacinho para vocês ficarem ligados. Ouve meu cântico, quase sem ritmo, que é a voz de um tísico, magro esquelético, poesia épica, em forma esdrúxula, feita sem métrica, com rima rápida. A meia angélica, mulher anêmica, de cores pálidas e gestos tímidos, era maligna e tinha ímpetos de fazer cócegas no meu esôfago. Em noite frígida fomos ao lírico ouvir um músico, e aí continua a música. Mas para vocês perceberem que com a posição da sílaba tônica eu consigo sim proporcionar um texto com uma sonoridade bem legal. Tranquilo? Saindo das proparoxítonas, vamos um pouquinho para os acentos diferenciais. Sim, a última acordo ortográfico acabou com muitos acentos diferenciais. Por exemplo, para, do verbo parar, com para da preposição. Eu vou para um caminho, né? No caso de uma linguagem mais coloquial. Entretanto, alguns diferenciais continuam, como por exemplo, ele pode fazer a tarefa. Tá? Presente do indicativo. Ele pôde fazer a tarefa. Pretérito perfeito do indicativo. Então, esse acento diferencial ainda tem que acontecer. Ou então, pôr, sinônimo de colocar, o verbo, né? Eu vou pôr o canetão sobre a mesa. Ou pôr preposição. Eu ando por um caminho meio distante. Também está valendo esse acento diferencial. Tem verbo no plural, tem verbo no singular. Ele tem muitas
muita saúde? Sem acento. Eles têm muita saúde? Plural. Ele contém ou ele mantém as suas atividades? Acento agudo. Eles contêm ou eles mantêm as suas atividades? Acento circunflexo. Beleza, galerinha? Esses são os acentos diferenciais que a língua portuguesa preza aí por bastante atenção, para os quais a língua portuguesa não dá moleza não, tem que saber diferenciar. Beleza? Galerinha, temos também a questão do hiato, né? Quando o hiato tiver as vogais I ou U de maneira isolada e tônica, vai ter que sim ser acentuado. Como acontece, por exemplo, com a palavra saúde. Por que esse U vai ter que ser acentuado? Porque forma-se um hiato. E este U é tônico, é o mais forte, né? Ou saída, a mesma coisa. Saída. Temos um hiato, o que é um hiato mesmo, professor? Duas vogais em sílabas separadas. Se esse hiato for composto por U ou I, ele estiver sozinho, nesse caso, né? Ou ainda poderia estar com a letra S junto, vai receber um acento tônico. Baú é um exemplo que também podemos usar aqui. Baú. Por que baú recebe acento? Ah, por nada? Não. Porque baú forma um hiato com o U tônico aí. Beleza, galerinha? A única palavra que não entra nessa regra é a palavra rainha. Aí vocês me perguntam, tá, professor, mas por que rainha não entra nessa regra? Porque a exceçãozinha da língua portuguesa. Se o que vier depois for NH, não entra nessa regra. E aí temos a exceção da rainha. Única coisinha, tá, galera? Então memorizem bem. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá? Os monossílabos tônicos, A, E, O. Lembrem da pá, do pé e do pó. Ok? Lembrem também, por gentileza, que as oxítonas vão seguir as mesmas letras, só acrescento em ou ens. As paroxítonas já vão ser diferentes. Vou pegar as duas vogais que não foram utilizadas, I e U. Além disso, e uns, L, N, R, X e mais a questão do ditônico. Aqui acrescenta também o PS, né? São pouquíssimos casos, mas está valendo também. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Lembra da Angélica? E aí esses acentos diferenciais, junto com o hiato tônico, tá, galera? Mas quer uma dica de verdade, além de todas essas regras? Tem uma leitura assídua. Vai fazer bastante diferença na sua vida, inclusive no campo da acentuação. Beleza, galera? Um grande beijo e até a próxima.